Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no seu canal de tecnologia. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das redes de computadores para entender um conceito fundamental, as portas. Imagine que o endereço IP do seu computador é como o endereço do seu prédio. Ele diz aos pacotes de dados onde encontrar o edifício correto. Mas uma vez que o pacote chega ao prédio, como ele sabe em qual apartamento entregar a encomenda? É exatamente aí que as portas entram em ação. Elas funcionam como os números dos apartamentos, garantindo que os dados enviados pela internet cheguem ao aplicativo certo, seja ele seu navegador, seu jogo online ou seu programa de e-mail. Sem as portas, seria uma bagunça total. Para que a comunicação realmente aconteça, precisamos de algo chamado socket. Pense no socket como a combinação perfeita entre o endereço do prédio, que é o IP, e o número do apartamento, que é a porta. Um socket é a junção de um endereço IP e um número de porta, criando um ponto de comunicação único na rede. Quando seu navegador quer acessar um site, ele cria um socket para se conectar ao servidor web. Por exemplo, ele pode usar o endereço IP do servidor e a porta 80, que é a porta padrão para tráfego web. Esse mecanismo permite que seu computador mantenha várias conexões abertas ao mesmo tempo, com diferentes serviços, sem que os dados se misturem. Essa organização é o que possibilita a multitarefa na internet que conhecemos e amamos. Você pode estar assistindo a um vídeo em streaming, baixando um arquivo via FTP e conversando com seus amigos em um aplicativo de mensagens. Tudo ao mesmo tempo. Cada uma dessas atividades utiliza uma porta diferente para se comunicar. O sistema operacional do seu computador gerencia essas portas, abrindo e fechando as conexões conforme necessário. É um sistema elegante e eficiente que garante que cada pacote de dados encontre seu destino correto, permitindo que a complexa teia de comunicações da internet funcione de maneira fluida e organizada para todos nós. Quando um servidor de rede, como um servidor web Apache, inicia, ele escuta em uma porta específica. Isso significa que ele informa ao sistema operacional: "Ei, estou aqui e estou pronto para receber conexões na porta 80. Qualquer cliente que queira se comunicar com esse serviço precisa apenas saber o endereço IP do servidor e o número da porta correta." Ao conectar-se, uma sessão é estabelecida, e os dados podem começar a fluir nos dois sentidos. Esse modelo, cliente-servidor, baseado em IPs e portas, é a espinha dorsal de quase todos os serviços que utilizamos na internet hoje, desde a navegação mais simples até as transações mais complexas. Para evitar o caos e garantir que os serviços possam ser encontrados facilmente, as portas foram organizadas em 3 categorias principais. A primeira é a das portas de sistema, também conhecidas como portas bem conhecidas. Elas vão do número 0 ao 1023. Essas portas são reservadas para os serviços mais comuns e essenciais da internet. Por exemplo, a porta 21 é usada para o protocolo FTP, a porta 23 para o Telnet e a porta 80 para o tráfego web HTTP. Essa padronização é crucial para que os computadores em qualquer lugar do mundo saibam como se conectar a serviços básicos, sem precisar de configuração prévia. Essa organização não é aleatória. Existe uma entidade chamada IANA, que é responsável por gerenciar e padronizar essas atribuições. A IANA funciona como um grande cartório da internet, garantindo que a porta 80 seja sempre associada ao HTTP, a 443 ao HTTPS, e assim por diante. Isso cria uma linguagem universal para as redes. Qualquer desenvolvedor de navegador ou servidor web sabe que, para se comunicar, deve usar essas portas padrão. Isso simplifica enormemente o desenvolvimento de software e a interoperabilidade entre diferentes sistemas e fabricantes, mantendo a internet coesa. A segunda categoria é a das portas de usuário ou portas registradas,
que vão de 1024 a 49.151. Essas portas podem ser registradas por empresas ou desenvolvedores para suas aplicações específicas. Pense em jogos online, bancos de dados como o MySQL, que usa a porta 3306, ou serviços de desktop remoto. Embora não sejam tão universais quanto as portas de sistema, elas oferecem um número padronizado para que os clientes possam encontrar esses serviços. Registrar uma porta na IANA não é obrigatório, mas ajuda a evitar conflitos, impedindo que duas aplicações diferentes tentem usar a mesma porta e causem problemas. Finalmente temos a terceira categoria, as portas efêmeras ou portas dinâmicas, que vão de 49.152 a 65.535. O nome efêmera significa algo temporário, e é exatamente essa a função delas. Quando seu computador, o cliente, precisa se conectar a um servidor, ele não usa uma porta fixa. Em vez disso, o sistema operacional escolhe uma porta livre dessa faixa efêmera para usar apenas durante aquela conexão específica. Assim que a conexão é encerrada, a porta é liberada e pode ser reutilizada por outra aplicação. Isso permite que seu computador estabeleça múltiplas conexões simultâneas com o mesmo servidor, por exemplo, abrindo várias abas do navegador para o mesmo site. Agora que entendemos como os dados encontram o aplicativo certo, precisamos garantir que eles cheguem intactos. É aqui que entra o TCP, o Transmission Control Protocol. O TCP é um protocolo orientado à conexão, o que significa que ele primeiro estabelece um canal de comunicação confiável entre o cliente e o servidor antes de enviar qualquer dado. Esse processo é conhecido como handshake de 3 vias. O cliente envia um pacote para iniciar a conexão. O servidor responde confirmando que está pronto e o cliente envia uma confirmação final. Só então a transferência de dados começa, garantindo que ambos os lados estão prontos e sincronizados. Uma das principais responsabilidades do TCP é garantir a integridade e a ordem dos dados. A internet é uma rede de pacotes, o que significa que uma informação grande, como uma imagem, é quebrada em vários pacotes menores para ser enviada. Esses pacotes podem seguir rotas diferentes e chegar fora de ordem. O TCP resolve isso numerando cada pacote. No lado do receptor, ele usa esses números de sequência para remontar a mensagem na ordem correta, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Se um pacote se perder no caminho, o receptor percebe a falha na sequência e solicita ao remetente que o reenvie. Para garantir que os dados não foram corrompidos durante a transmissão, o TCP utiliza um mecanismo chamado checksum. Para cada pacote enviado, o remetente calcula um valor numérico com base no conteúdo do pacote. Esse valor, o checksum, é enviado junto com os dados. Quando o receptor recebe o pacote, ele realiza o mesmo cálculo sobre os dados recebidos. Se o checksum calculado pelo receptor for igual ao checksum que veio no pacote, significa que os dados chegaram intactos. Caso contrário, o pacote é considerado corrompido, descartado, e o TCP solicita um reenvio, garantindo a confiabilidade da comunicação. Além disso, o TCP gerencia o fluxo de dados para evitar que um remetente rápido sobrecarregue um receptor lento. Isso é feito através de um sistema de confirmações. Após receber um certo número de pacotes, o receptor envia uma confirmação de volta ao remetente. Se o remetente não receber essa confirmação dentro de um certo tempo, ele assume que os pacotes se perderam e os reenvia. Esse mecanismo de feedback constante não só garante a entrega, mas também ajuda a controlar a velocidade da transmissão, adaptando-a às condições da rede e à capacidade do receptor. É um processo robusto que torna a internet confiável. Compreender as portas é essencial, mas também revela uma importante questão de segurança. Cada porta aberta no seu computador é como uma porta destrancada na sua casa.
uma potencial entrada para invasores. Serviços rodando em portas abertas, especialmente se estiverem desatualizados ou mal configurados, podem conter vulnerabilidades que cybercriminosos podem explorar para ganhar acesso ao seu sistema, roubar dados ou instalar malware. Por isso, gerenciar e proteger as portas do seu computador e da sua rede é uma das tarefas mais fundamentais da segurança digital. Não adianta ter uma senha forte se você deixa a porta dos fundos aberta. É aqui que o firewall se torna uma ferramenta indispensável. Um firewall atua como um segurança na entrada do seu prédio de apartamentos digital. Ele inspeciona todo o tráfego de rede que tenta entrar ou sair do seu computador e decide o que pode passar e o que deve ser bloqueado, com base em um conjunto de regras predefinidas. Você pode configurar o firewall para permitir conexões apenas em portas específicas, como a 80 e a 443 para navegação na web, enquanto bloqueia todas as outras. Isso reduz drasticamente a superfície de ataque, limitando as oportunidades que um invasor teria para encontrar uma vulnerabilidade. Uma boa prática de segurança é seguir o princípio do menor privilégio. Isso significa que você deve deixar abertas apenas as portas que são absolutamente necessárias para o funcionamento dos seus serviços. Se você não está rodando um servidor FTP, por exemplo, não há motivo para deixar a porta 21 aberta. Ferramentas de varredura de portas, como o Nmap, podem ser usadas por administradores de rede e também por hackers para descobrir quais portas estão abertas em um sistema. Realizar varreduras periódicas na sua própria rede ajuda a identificar portas abertas desnecessariamente e a fechá-las antes que se tornem um problema. Em resumo, a nossa jornada pelo mundo das portas nos mostrou como a comunicação na internet é organizada. Vimos que as portas funcionam como endereços para os aplicativos, guiando os dados para o lugar certo. Entendemos a organização em portas de sistema, de usuário e efêmeras, gerenciada pela IANA. Aprendemos como o TCP garante que os dados cheguem de forma íntegra e ordenada. E, o mais importante, compreendemos que cada porta aberta é um risco em potencial, tornando o uso de um firewall e o gerenciamento cuidadoso das portas práticas essenciais para manter nossos sistemas seguros. Proteger suas portas é proteger sua vida digital.